Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro. Estamos começando mais um programa Clima na Semana. Hoje estamos com a meteorologista da Rural Clima, Bruna Peron, que já cumprimento. Muito bom dia, Bruna. Tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira para falar um pouquinho aí do clima da semana, né? É isso aí. Antes de já lançar a primeira pergunta para a Bruna, eu sempre lembro que aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, é importante que você se inscreva, que ative as notificações, assim fica sabendo da atualização dos nossos vídeos diários. Todos os dias tem um vídeo novo no nosso canal. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, todas as informações em um só lugar, nossa agência de notícias, serviços de consultoria, estatísticas, enfim, muita informação verificada e tudo dentro da plataforma Safras. Bruna, a gente tem um começo aí de janeiro, né? Estamos chegando já no finalzinho da primeira quinzena, o tempo voa, Pois né? é. Mas, mas uma característica aí de um clima mais seco para o centro-sul, principalmente no sul do Brasil, e chuvas mais frequentes mesmo no centro-norte. Continua esse cenário para a semana? Olha, Alessandro, continua, viu? Pelo menos assim, até o final da semana a gente vai ter esse padrão de dipolo que a gente chama, né? Chuvas muito volumosas e concentradas de um lado e praticamente nada de chuva em outro, né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês os mapas para a gente ter uma noção de como vai ser esse comportamento dessa semana, né? Então a gente tem esse início de semana com o corredor de umidade todinho concentrado na região central do Brasil. Acho que já está aparecendo aqui para vocês, né? Tá aparecendo. É, de fato, quando a gente olha aqui, eu vou pegar primeiro o acumulado, né, dos próximos 5 dias. A gente tem toda essa região central e até o Mato Piba, né, áreas do Nordeste aqui no Pará, com chuvas frequentes para essa semana. E além das chuvas frequentes, a gente tem condições de invernada. Deve ficar assim um tempo mais fechado. A gente vê muito isso nos diários, quando a gente vê até quarta-feira muita chuva. E, mesmo tempo, nada aqui na região centro-sul, tá? Então, esse período, essa semana, ela vai ser ainda muito seca ali pro sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Argentina, Paraguai, praticamente nada de chuva. Há possibilidade para algumas pancadas muito pontuais entre ali o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, até quarta-feira, mas é muito pontual mesmo e vai ocorrer devido principalmente ao calor que vai estar ali na região mais sul do país nesses próximos dias, viu? Bruna, e a segunda quinzena de janeiro, temos aí essa semana, esses próximos dias que tu já Sim. deste a previsão, mas vai assim até o final de janeiro esse cenário? Na verdade, a partir já desse final de semana, agora começa a mudar um pouco. A partir ali de quinta, sexta-feira, as chuvas começam a migrar novamente para o centro-sul do Brasil e diminuir na região ali do Nordeste, do Mato Piba, tem algumas áreas do Mato Grosso, né? Na segunda pêntade, a gente vê, né, essa chuva um pouco mais, é, vamos dizer assim, irregular em algumas áreas aqui do Nordeste e até região central, e mais concentradas ali entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Tem retorno de chuvas um pouco mais abrangentes e volumosas no Rio Grande do Sul, né? Principalmente ali a partir do dia 22, uma nova frente fria que tem se mostrado mais abrangente, mais volumosa, trazendo ali, né, uma chuva para praticamente todo o estado, né? E principalmente os últimos 10 dias de janeiro, a gente vê ainda condições mais úmidas na região central, mas não é tão chuvoso como vai ser essa semana, tá? A gente vê ali já as chuvas querendo ocorrer um pouco mais aqui para o sul, né? A região sul do Brasil, principalmente ali entre São Paulo, Triângulo e sul de Goiás, e algumas aberturas ali para o Mato Grosso, Tocantins. Então, o pessoal que vai começar a colher, né? Que está muito ansioso, né? Para começar a colher já essa semana, que não vai conseguir, O pessoal né? fica ansioso, claro. Exato. A partir da semana que vem, começa a melhorar essas condições. Mas é importante falar, ô Alessandro, que não é uma ausência de chuvas, tá? As chuvas elas vão diminuir de frequência, mas elas vão continuar ocorrendo. Pode ser que a gente tenha ali um dia de abertura e no dia seguinte já volta a chover. Ou eu tenho o dia todo de sol, mas à tarde chove, né? Isso é um problema, pessoal, de secação, como vai conseguir entrar ali.
para colher, mas não é uma ausência de chuvas, é só uma diminuição, né? E é um cenário que não é de invernada como o dessa semana. Certo? Eu até vou citar um dado que sai agora toda sexta-feira, que Uhum, é a evolução da colheita de soja do Brasil. Safras e Mercado divulga toda fechado. sexta-feira. E teve já o primeiro número aqui, relativo a 10 de janeiro, com a colheita de soja chegando incipiente, 0,2%. Sim. Mas no começo, já mostrando um certo atraso em relação à média de 5 anos e em relação ao ano passado. É pouquinho, é ainda não dá para dizer que é um atraso, mas a média de cinco safras para esse período É, agora já está em 1,5%, e nós estamos 0,2%, então começou já um pequeno devagar, atraso né? por causa desse cenário climático, né? E a gente só tem dados compilados aqui de um início de colheita no Paraná com 0,1% e no Mato Grosso com 0,7%. Aí que vem a pergunta, tu já citaste, mostrasse os mapas, né? Uhum. Mas vocês na Rural Clima aí estão com um cenário assim de muita preocupação, porque justamente está dizendo que vai abrir uma janelinha de um dia, daqui a pouco chove de novo. Será que vamos ter aí vai crescer essa ansiedade e preocupação do produtor para a colheita de soja, principalmente no centro-norte? Olha, o que a gente tem visto, que, por exemplo, essa virada do mês de janeiro para fevereiro, que eu acho que é onde vai concentrar, vamos dizer assim, o grosso da colheita, né? Essa primeira quinzena de fevereiro, principalmente, a gente tinha uma preocupação muito grande até mês passado, mais ou menos, que seria um mês muito chuvoso esse início de fevereiro. Essas condições já diminuíram, ou seja, a chuva ela tem se migrado um pouco mais para janeiro e março. Em fevereiro, como eu falei, não é que vai faltar chuva, né? Não é que vai ter muitas janelas, mas elas já diminuíram em relação ao que a gente tinha visto nos últimos meses para o mês de fevereiro, e elas se concentraram um pouco mais agora, nesses primeiros 20 dias de janeiro e também no início de março. Então, assim, eu acho que ao longo do mês de fevereiro, principalmente falando primeira quinzena, a gente vai ter condições de colheita. Não vai ser as condições perfeitas ideais, tá? Vamos ter muitas regiões que ainda vão sofrer um pouco ainda. Estou com condições de chuva, não consigo entrar para colher. Mas a gente já vai ter um cenário melhor do que a gente está tendo agora. Que eu falei, a gente vai ter intervalos, vão ter janelas. Os produtores vão ter que ficar muito atentos a essas janelas. Já deixar tudo preparado. Olha, eu tenho 2 dias sem condições de chuva, já entrar com tudo para conseguir colher o máximo possível nesse pequeno intervalo, porque depois pode vir a chuva novamente, 2, 3 dias de chuva, tá? Mas não é um cenário assim para chuvas abundantes, tão abundantes como agora é janeiro, tá? Por isso que eu sempre digo, Bruno, que tem que ficar ligado na Rural Clima, em Safras e Mercado, para ter Exatamente. todas essas informações. Bruna, e tem preocupação também, não chega a ser uma grande preocupação, né? Sim. Porque não houve mudança em números, mas no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, especialmente, essa preocupação com esses períodos aí sem umidade. O que tu diz aí para o nosso Rio Grande do Sul e para o sul do Brasil, isso preocupa mais também, porque tem um desenvolvimento final em muitas regiões aí de safra, né? Na verdade, o que a gente tem visto, como fevereiro não deve ser tão úmido, tão invernado na região central, essa chuva ela deve ficar um pouco mais distribuída pelo país, a gente vê até condições boas falando do Rio Grande do Sul principalmente, né, ao longo do mês de fevereiro. Não vai ser um exagero de chuva, tá? Não é, vai ficar uma semana com chuva, não é isso. A gente vê uma frente fria entrando, passa ali 1, 2 dias com chuva, ela vai embora, aí eu tenho aberturas de 5 a 7 dias novamente, aí tem outra frente fria entrando. Então eu tenho uma certa regularidade, mas não é uma abrangência de chuvas assim tão uniformes, tá? Então eu não acredito que o mês de fevereiro para o Rio Grande do Sul vai ser seco como foi agora, janeiro, né? Ele deve vir melhor de chuvas, com chuvas melhores distribuídas ao longo do mês. Tá? Porque agora a gente vai pegar janeiro, a gente vai pegar a chuva praticamente nos últimos 10 dias de janeiro para o Rio Grande do Sul, né? Para fevereiro ela vem um pouco mais distribuída no decorrer do mês todo. Bruna, acho que foi quinta-feira da semana passada, né? O boletim da NOAA, né? Confirmou oficialmente a presença do fenômeno Laninha, né? A Sim, gente vinha falando ao longo de 2024, que vinha no final do ano, aí ficou se demorando para esse princípio oficial, como se diz assim, né? sim, exato. Mas
me parece que é um fenômeno fraco, de fraca intensidade e mais curto, né? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: essas características que a gente tem agora são características de Laninha, né? E o que que a gente pode ver aí de características do clima com essas notícias agora? É que assim, a gente tem que levar em conta também que, por mais que a Laninha tenha se confirmado apenas agora, no começo de janeiro, a gente já tinha observado alguns sinais dela já em dezembro, né? A gente já tinha visto o oceano bem, o Pacífico, né? Bem resfriado, a atmosfera respondendo bem a esse resfriamento, né? Então, é o que a gente falava, né? Ela já começou a apresentar os sinais em dezembro para o impacto dela ocorrer um pouco mais para frente, como está sendo agora janeiro. Mas além das condições de laninha, a gente tem que observar outros fenômenos que também influenciam no clima aqui no Brasil, principalmente no sul. A gente está tendo agora essa primeira quinzena de janeiro com a oscilação antártica positiva, ou seja, tirando as condições as boas condições de chuva, de frentes frias para o sul do Brasil, para o sul da América do Sul. Então, elas concentram sim os corredores mais para o norte. Além disso, a gente tem as águas do Oceano Atlântico, ali na costa. Eu vou compartilhar aqui e mostrar bem essa região do Atlântico, né? As águas ali do Atlântico com condições mais frias, né? A gente pega aqui os mapas, a gente tem uma condição um pouco mais fria dessas águas do Atlântico aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que também tira essa questão das frentes frias perder um pouco mais de força. Então, tudo isso, todos esses pequenos fatorinhos, né, foram juntando e acabaram culminando para o que a gente tem observado agora esses primeiros 20 dias no sul do Brasil. Só que quando a gente olha um pouco mais para frente, a gente vê, né, que de fato a laninha se confirmou, né, e sim, ela tende a ser um fenômeno rápido e fraco. A gente vê aqui nas projeções que ela já começa a perder força já aqui em meados ali de março para abril, ela já começa a entrar numa neutralidade. Só que mesmo assim, né, mesmo essa neutralidade aparecendo, ela deve ser uma neutralidade assim mais negativa, como a gente vê aqui no gráfico. Ela não deve assim subir rapidamente, entrar ali num período um pouco mais positivo, não. Ela fica muito ali próxima de uma neutralidade ainda negativa. Então a gente vai entrar provavelmente para o nosso outono aqui no Brasil sem o fenômeno Laninha atuando, mas com uma neutralidade negativa, tá? E quando a gente olha para o clima, né, nesse período, né, principalmente agora, final de verão, início de outono, de fato a gente observa que há condições, tá, para menos chuvas no sul do Brasil, mas não é uma ausência. Quando a gente olha pontual, a gente vê que vão ter esses intervalos ali, 10 dias, algumas regiões pode chegar a 15 dias sem chuva, mas tem essas frentes frias entrando. Até porque a gente vê uma outra condição que favoreceria as chuvas no sul, seria a oscilação antártica que eu comentei no começo. Ela está agora, a partir dessa segunda quinzena de janeiro, entrando numa fase mais negativa, o que favorece as frentes frias no sul, tá? Então, por um lado, eu tenho a laninha que desfavorece um pouco as chuvas, e eu tenho outro fenômeno que favorece. Então, eles meio que se equilibram. E pelo fato da laninha não ser forte e não ser duradoura, ela às vezes fica em segundo plano. Por isso que a gente tem um fevereiro um pouco, com chuvas um pouco melhores, um março, não é um exagero, mas tem chuvas relativamente boas, tá? Para o sul do Brasil, não é uma ausência total. Então a gente tem que ficar de olho também não só no fenômeno Laninha, mas também em outros que podem impactar o Brasil aqui nessa safra verão e entrando ali o outono. Show, Bruna. Bruna, para a gente encerrar o nosso bate-papo, teu recado final, o que que a gente, quais os pontos de atenção nesse momento, então? Eu acredito que num curto prazo, de fato, seria esse excesso de chuva no centro-norte. O pessoal que vai começar a colheita ficar muito. Olhar assim. Eu sei que todo mundo olha a previsão todos os dias, mas agora ficar muito mais atento, sim, pontualmente, né? Porque aproveitar qualquer janela possível. E o pessoal do sul, eu acredito que a gente não tem muito o que falar, né? Apenas agora é esperar o retorno dessas chuvas para ver como que as lavouras vão se comportar com o retorno dessas chuvas, se a gente vai conseguir recuperar alguma coisa, se não, como elas vão é, receber esse retorno das chuvas agora, a partir da próxima semana.
Maravilha, Bruna. Te agradeço muito e reforço que é importante buscar sempre as melhores informações. Temos essa parceria com a Rural Clima, então busca tuas informações que são checadas, profissionais, com Safras e Mercado também com a Rural Clima. Agradeço muito a Bruna e o meu recado final é que, né, as nossas redes sociais estão sempre nesse programa, na descrição também. Fique junto com a gente e também tem na descrição desse vídeo os próximos cursos e eventos, lives de Safras e Mercado. Bruna, muitíssimo obrigado. Foi muito bom esse bate-papo. Eu que Uma boa agradeço. semana, uma boa semana para ti, uma boa semana a todos, Bruna. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.